Salve Maria a todos, sejam todos bem-vindos a este canal de evangelização católico. Como dito nos vídeos anteriores, nessa leitura da encíclica Amoris Laetitia, vou continuar no número 21. E lá está desse modo: o próprio Jesus nasce em uma família modesta, que às pressas tem de fugir para uma terra estrangeira. Então a gente percebe que lá está falando daquele trecho onde que José é avisado em sonho e vai para o Egito. E fica lá um tempo. Então aqui está relembrando esse trecho. Continuando, entra na casa de Pedro, onde a sua sogra está doente. Conferi em Marcos capítulo 1, do versículo 29 ao 31. E lá está dessa maneira: assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André, que são irmãos. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e sem tardar falaram-lhe a respeito dela. Deixa-se envolver no drama da morte na casa de Jairo ou no lar de Lázaro. Houve o pranto desesperado da viúva de Naim pelo seu filho morto, está em Lucas capítulo 7, do 11 ao 15. Atende o grito do pai do epiléptico em uma pequena povoação rural, que está em Marcos capítulo 9, do 17 ao 27. Encontra-se com publicanos como Mateus ou Zaqueu. Eles eram cobrador de impostos. Mateus era um cobrador de impostos antes da sua conversão. Nas suas próprias casas. Então, Jesus encontrou com Mateus e Zaqueu nas suas próprias casas. Isso está em Mateus capítulo 9 e Lucas capítulo 19. E também com pecadoras, como a mulher que invade a casa do fariseu, que está em Lucas 7. Conhece as ansiedades e as tensões das famílias, inserindo-as nas suas parábolas, desde filhos que deixam a própria casa para tentar alguma aventura, que é a parábola do filho pródigo, ou o pai misericordioso, que está em Lucas 15, até filhos difíceis com comportamentos inexplicáveis, Mateus capítulo 21. Ou vítimas da violência, Marcos capítulo 12. Interessa-se ainda pela situação embaraçosa que se vive nas bodas pela falta de vinho, João capítulo 2. Ou pela recusa dos convidados a participar delas, Mateus capítulo 22. E conhece também o pesadelo que representa a perda de uma moeda em uma família pobre. Número 22 do documento. Nesta breve resenha, podemos comprovar que a palavra de Deus não se apresenta como uma sequência de teses abstratas, mas como uma companheira de viagem, mesmo para as famílias que estão em crise ou imersas em alguma tribulação, mostrando-lhes a meta do caminho, quando Deus enxugar toda a lágrima dos seus olhos, como está em Apocalipse 21, que está escrito dessa maneira: toda lágrima dos seus olhos, a morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem grito e nem dor. Então Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos, a morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem grito, nem dor. Então a gente percebe que Jesus está próximo de cada um de nós, cada um na sua realidade em si. Continuando agora, número 23, no subtítulo O fruto do teu próprio trabalho. No início do Salmo 128, o pai é apresentado como um trabalhador que pode, com a obra das suas mãos,
manter o bem-estar físico e a serenidade da sua família. Viverás do trabalho de tuas mãos, viverás feliz e satisfeito. Está no versículo 2 do Salmo 128. O fato de o trabalho ser uma parte fundamental da dignidade da vida humana deduz-se das primeiras páginas da Bíblia, quando se afirma que Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Aqui até a gente lembra que muitos acham que o trabalho é um castigo. Popularmente, às vezes as pessoas não leiam, não prestam muita atenção quando lê esse trecho do Gênesis. Às vezes entende que o castigo para o homem foi o trabalho, e não foi. O castigo para o homem, no caso, foi viver com suor, com dificuldade, né, na hora que fosse trabalhar. Mas o trabalho em si foi no início ali para que Deus criou para cultivar, para cuidar do jardim do Éden, né? Então é um pouco diferente. Continuando o número 23 do documento, temos aqui a imagem do trabalhador que transforma a matéria e aproveita as energias da criação, fazendo nascer o pão ganho com suor. Esse pão ganho com suor, Salmo 127 ou Salmo 126, no versículo 2, aqui, ou no 127, ou no 126, dependendo da tradução da Bíblia, né? Então, recapitulando, temos aqui a imagem do trabalhador que transforma a matéria e aproveita as energias da criação, fazendo nascer o pão ganho com suor, para além de cultivar a si mesmo. Número 24 do documento. O trabalho torna possível, simultaneamente, o desenvolvimento da sociedade, o sustento da família e também a sua estabilidade e fecundidade. Cita aqui Salmo 128. Possas ver Jerusalém feliz todos os dias de tua vida e veja os filhos de teus filhos. Então, o trabalho torna-se possível simultaneamente o desenvolvimento da sociedade, o sustento da família e também a sua estabilidade e fecundidade. Esse Salmo 128 aqui, no qual cita ali Jerusalém, ele já dá essa liga, né? No livro dos Provérbios realça-se também a tarefa da mãe de família, cujo trabalho aparece descrito em suas múltiplas mansões diárias, merecendo o elogio do marido e dos filhos. Confira em Salmo 31, do 10 ao 31. Então vamos conferir. Ou melhor, Provérbios. É Provérbios 31, do versículo 10 ao 31. Uma mulher virtuosa, quem pode encontrá-la? Superior ao das pérolas é o seu valor. Confia nela o coração de seu marido e jamais lhe faltará coisa alguma. Ela lhe proporciona o bem, nunca o mal, em todos os dias de sua vida. Ela procura lã e linho e trabalha com a mão alegre. Semelhante ao navio do mercador, manda vir seus viveres de longe. Levanta-te ainda de noite, distribui a comida à sua casa e a tarefa às suas servas. Ela encontra uma terra, adquire-a. Planta uma vinha com o ganho de suas mãos. Cinge os rins de fortaleza, revigora seus braços. Alegra-se com o seu lucro e a sua lâmpada não se apaga durante a noite. Põe a mão na roça, seus dedos manejam o fuso. Estende os braços ao infeliz e abre a mão ao indigente. Ela não teme a neve em sua casa, porque toda a família tem vestes duplas. Faz para si cobertas. Suas vestes são de linho fino e de púrpura. Seu marido é considerado nas portas da cidade, quando se senta com os anciãos da terra. Tece linho e o vende. Fornece cintos ao mercador. Fortaleza e graça lhe servem de ornamentos. Ri-se do dia de amanhã. Abre a boca com sabedoria. Amáveis instruções surgem de sua língua. Vigia o andamento de sua casa e não come o pão da ociosidade.
Seus filhos se levantam para proclamá-la bem-aventurada e seu marido para elogiá-la. Muitas vezes, muitas mulheres demonstram vigor, mas tu excedes a todas. A graça é falaz e a beleza é vã. A mulher inteligente é a que se deve louvar. Dai-lhe o fruto de suas mãos e que suas obras a louvem nas portas da cidade. Aqui é lógico que a gente vê o contexto histórico da época e o modo que, nessa época, a mulher trabalhava. Né? Tem o contexto histórico e tem o contexto espiritual. Mas vamos ver, o próprio documento deve colocar sobre. Eu vou até voltar 3 linhas para poder entender por que lemos esse trecho. O trabalho torna possível simultaneamente o desenvolvimento da sociedade, sustento da família e também a sua estabilidade e fecundidade. Possas ver Jerusalém feliz todos os dias de tua vida e veja os filhos de teus filhos. No livro dos Provérbios, que é esse trecho aqui que eu li, realça-se também a tarefa da mãe de família, cujo trabalho aparece descrito em suas múltiplas mansões diárias, merecendo o elogio de seu marido e dos seus filhos. O próprio apóstolo Paulo sentia-se orgulhoso por ter vivido em ser um fardo para os outros, porque trabalhou com as suas mãos, garantindo-se desse modo o sustento. Está em Atos 18 e 1 Coríntios 4. Estava tão convencido da necessidade do trabalho que estabeleceu essa férrea norma para suas comunidades. Quem não quer trabalhar também não coma. Está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 10 e em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Quem não quer trabalhar também não coma. Dito isso, compreende-se que o desemprego e a precariedade laboral gerem sofrimento, como atesta o livro de Ruth e como lembra Jesus na parábola dos trabalhadores sentados em ócio forçado na praça da localidade em Mateus 20. Ou como pôde verificar pessoalmente, vendo-se muitas vezes rodeado de necessitados e famintos. Isso mesmo vive tragicamente a sociedade atual em muitos países e essa falta de emprego afeta de várias maneiras a serenidade das famílias. Ou seja, já é o contexto do desemprego que muitas famílias passam e as famílias elas ficam desestruturadas com isso, né? Número 26 do documento. Também não podemos esquecer a degeneração que o pecado introduz na sociedade quando o homem se comporta como um tirano com a natureza, devastando-a, utilizando-a de forma egoísta e até brutal. Como consequência, temos simultaneamente a desertificação do solo. Tá em Gênesis capítulo 3, do 17 ao 19, tem esse trecho. E os desequilíbrios econômicos e sociais contra os quais se levanta abertamente a voz dos profetas, desde Elias, em 1 Reis 21 tem esse detalhe, esse fato, até chegar às palavras que o próprio Jesus pronuncia contra a injustiça, em Lucas 12 e em Lucas 16. Então, o que a gente vê? Aqui já começa a citar a natureza. Às vezes tem gente que acha que é bobeira a igreja citar sobre a natureza. Não é bobeira. Não é bobeira. Porque o ser humano, ele esquece. Tem pessoas pobres, vamos tacar com pessoas pobres. Às vezes, eu sou pobre também, né? Não sou rico, assim, financeiramente. E a gente vê pobres pegando, joga lixo em qualquer lugar, em qualquer terreno por aí, joga entulho, joga tudo quanto é coisa por aí. Porque está tirando da sua casa e joga em qualquer lugar. Então, a gente tem que começar das pequenas atitudes a cuidar. É lógico que aqui está começando a falar sobre está falando aqui do pecado, que o pecado na sociedade, ele introduz uma devastação também na natureza. Falando da desertificação, ali está falando da desertificação. Mas por culpa do mau uso também do homem, com relação à natureza, né? Então, eu vou parar por aqui, que é o número 26, né? O próximo será o número 27 do documento, onde terá o subtítulo A Ternura do Abraço, né? Mas o que?
uns documentos como esse aqui, né, que é o que a gente está lendo, Amores e Letícia, a gente seguia nesse momento, na sociedade atual em que vivemos. Não adianta a pessoa pegar a Bíblia e falar, é sobre natureza, eu vou abrir só Gênesis 2 e ler lá sobre a natureza e pronto. Só em 3 versículos. Aqui naquela época tem um ensinamento, mas a igreja nos ensina com outros documentos atualizado hoje em dia, nessa igreja que Cristo fundou, em Mateus 16, 18. Ok? Salve Maria a todos. Obrigado a você que está acompanhando. Todos nós ganhamos ao estar lendo os ensinamentos da igreja. Tá? Nunca é perca de tempo. Né? Salve Maria a todos e um ótimo dia para vocês.